Tema dessa mensagem: nós precisamos ser salvos. Do quê? Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez pelo Teu amor, pela Tua bondade. Me ajude, Pai, a ser um instrumento na Tua mão nesse momento para trazer exatamente o que o Senhor precisa trazer. Cada pessoa aqui presente ou remotamente possa receber no seu coração essa mensagem e ter a vida transformada com entendimento pelo Senhor. Nos ajude a compreender, Pai, qual que é o nosso estado real, da onde o Senhor nos tirou, para onde o Senhor nos está conduzindo, qual que é a Tua proposta através de Yeshua. Nos ajude a entender, a compreender os Teus grandes feitos, Bexim Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: nós precisamos ser salvos. Do quê? Alguns estudiosos entre os judeus messiânicos acreditam que Yeshua nasceu durante o festival de Sukkot, tabernáculos, e apresenta algumas informações que os conduzem a acreditar nessa possibilidade. O rei Davi dividiu os filhos de Aharon, os sacerdotes, em 24 grupos de pessoas para servirem a Hashem de forma ordenada durante o período de 1 ano no templo que Salomão construiria. Isto está descrito no livro de Divrei Hayamim Aleph, 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 a 18. O calendário do povo de Israel iniciava, há tempos atrás, no dia 1 do mês 1, quando iniciava também o primeiro turno de serviços dos sacerdotes, que seguia por 7 dias. Na semana seguinte, no Shabat seguinte, iniciaria o serviço do segundo grupo. Na terceira semana marcava a celebração de Pêssar, e todos os 24 grupos, todos os sacerdotes, estariam presentes no templo para o serviço. De modo que a programação era suspensa até a semana seguinte, quando o terceiro grupo de sacerdote entraria em serviço. O arranjo semanal seria retornado até o feriado de Shavuot, quando a programação era novamente suspensa na 9ª semana. Na 10ª semana, o 8º grupo de Aviá era convocado para o serviço no templo. E os turnos continuariam seguindo agora, sem interrupção, pelo resto do ano, até que o 24º grupo fosse concluído. Zacarias, da tribo de Levi, tio de Yeshua, foi designado para servir no Beit Hamikdash, templo sagrado, durante o turno de Aviá, o 8º turno, que caía na 10ª semana do ano corrente. Isso acontecia no segundo Shabat do mês 3 do calendário de Israel. O Malar Gabriel, enviado por Hashem, apareceu a Zacarias e disse que ele seria pai de um filho que deveria chamar Yohanan, João. Logo depois disso, a esposa de Zacarias ficou grávida. E isso está descrito no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 17. Por estas informações, os estudiosos entre os judeus messiânicos acreditam que Yohanan, João, o imersor, tenha supostamente nascido no dia do Pêssar, em Pêssar, no dia 15 do mês 1 do calendário de Israel. Ainda hoje existe a tradição entre o povo de Israel de servirem uma taça de vinho especial exatamente no Seder de Pêssar, para celebrar a volta de Eliarro, que foi elevado aos céus e deve preceder
a volta de Yeshua, o nosso Mashiach, que disse que Yohanan, João, o imersor, era uma espécie de Eliarro. Provavelmente tinha uma porção do espírito profeta Eliarro, como descrito no livro de Matitiarro, Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Yohanan, o imersor, Cohen, da tribo de Levi, era exatamente 6 meses mais velho que seu primo Yeshua, da tribo de Yehudá. Vamos verificar algumas informações nas Escrituras que apontam para essa suposta diferença de idade de 6 meses entre Yohanan, João, o imersor, e Yeshua, seu primo. Lucas capítulo 1, versículo 24. Depois disso, Elisheva, Isabel, sua mulher, engravidou e ficou 5 meses sem sair de casa. Observe a narrativa do versículo seguintes. Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o malar Gabriel foi enviado por Deus à sua cidade de Galil, chamada Netzeret. Com base em Lucas 1, 24, observamos que isso ocorreu no 6º mês de gravidez de Elisheva, Isabel. O malar disse a Miriam que ela ficaria grávida de um menino pelo poder da Ruach HaKodesh, a quem chamaria pelo nome de Yeshua. Isso está registrado no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 31. Na sequência do diálogo, do malar Gabriel com Miriam, observe o que ele fala sobre Elisheva e Isabel, descrito em Lucas, capítulo 1, versículo 36. Você tem uma parenta, Elisheva, Isabel, com idade avançada. Todos dizem que é estéril, mas ela concebeu um menino e está no 6º mês de gravidez. Na sequência, Lucas traz ainda mais uma informação importante. Lucas capítulo 1, versículos 56 e 57. Miriam ficou com Elisheva e Isabel cerca de 3 meses. E então voltou para casa. Quando se cumpriram os dias de Elisheva, ela deu à luz um filho. Por estas informações, Yohanan, João, o imersor, supostamente é 6 meses mais velho que Yeshua. Agora, se Yohanan, o imersor, nasceu de fato em Pessah, como acreditam muitos estudiosos entre os judeus messiânicos, no dia 15 do mês 1 do calendário de Israel, Yeshua, a luz do mundo, pode ter sido concebido no mês 9 do calendário de Israel, quando nós celebramos Hanukkah, o festival das luzes, e nascido depois de 6 meses de Yohanan, no dia 15 do mês 7 do calendário de Israel. Portanto, o primeiro dia do festival de Sukkot. Mais um pouco, muito provavelmente como um hóspede de uma sucá na cidade de Betlehem. Nessas condições, Yeshua teria sido circuncidado no 8º dia, em Shemini Atzeret. E Simchat Torá, um dia de ajuntamento solene, onde o povo de Israel termina o ciclo de leituras da Torá e começa novamente em Bereshit, Gênesis. A circuncisão de Yeshua no dia de Shemini Atzeret indica que ele veio cumprir toda a lei e os profetas, conforme está escrito no livro de Matitiarro, Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Yeshua, que nos trouxe um entendimento diferenciado para entendermos melhor a Torá nos seus novos ciclos de leitura. Todas essas informações apontam para uma possibilidade. Não temos como ter certeza,
Mas o fato mais importante que tudo isso mencionado é que Yeshua veio. Yeshua nasceu, cresceu. E ao iniciar seu ministério, as pessoas que estavam ao lado dele tinham muitas expectativas. Isso é fato, isso aconteceu. Uma dessas expectativas dos Talmidim era de que o Mashiach esperado se levantaria contra o Império Romano, libertando a casa de Israel e se tornaria rei. Uma outra expectativa era saber quando, em que momento isso iria acontecer, em que momento o reinado de Yeshua começaria. Alguns Talmidim faziam planos de quem sentaria à direita ou à esquerda de Yeshua, por reconhecer o Mashiach como o rei sobre os reis neste mundo. O povo de Israel estava esperando no passado e muitos continuam esperando o Mashiach para serem salvos. Mas, afinal de contas, salvos do quê? Coração. Com relação a essas questões. Yeshua se empenhou para explicar aos Talmidim que não tinha vindo para lutar fisicamente contra o Império de Roma, mas que tinha vindo para travar uma luta, uma batalha no mundo espiritual. Yeshua venceu o adversário da nossa alma, entregou sua vida no madeiro, morreu, foi ressuscitado e venceu a morte. E com isto, Yeshua abriu um caminho que não existia. Uma oportunidade da obediência. E assim mudarmos o curso, o fluxo normal do nosso destino final de morte, com o aprisionamento da nossa alma no Sheol. Esta é a salvação que Yeshua trouxe sobre a nossa vida, na qual devemos nos agarrar enquanto estamos ainda a caminho do nosso destino natural nessa terra e mudar a nossa história, mudar esse nosso destino final, o local onde repousará a nossa alma. Yeshua, em uma ocasião, que estava passando próximo de um campo de cevada, ainda verde, provavelmente algum talmidim deve ter comentado que em 4 meses aquele campo estaria pronto para ser colhido. E Yeshua aproveitou a situação para ensinar mais algumas coisas importantes para os talmidim. Yohanan, João capítulo 4, versículo 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Bem, o que lhes digo é, abram os olhos e olhem para o campo. Eles estão maduros para a colheita. Eles devem ter ficado surpresos. Porque aos olhos dele, o campo estava verde. Mas Yeshua não estava falando de uma colheita literal, mas de uma colheita espiritual. Eu acredito até que pudesse estar se referindo às colheitas que ocorreriam em todas as épocas, todos os tempos, em todas as gerações de pessoas que haviam compreendido a proposta, o plano de Hashem através de Yeshua. Yeshua já podia vislumbrar, naquele momento, o futuro. Antes mesmo da fundação do mundo, Yeshua foi destinado por Hashem para esse projeto. E as pessoas que decidiram se abraçar com força e obediente nessa oportunidade, todos eles
de todas as épocas serão salvos. Nós temos conhecimento que depois da morte e ressurreição de Yeshua, uma semana de 7 anos ficou pendente. Como se o relógio tivesse sido parado, congelado, próximo da meia-noite. Eu acredito que isso ocorreu para conceder a oportunidade de salvação de alma para um número maior de pessoas. Não sei, mas eu acredito nisto. E eu acredito também que em breve esse relógio, pessoas nem goste de pensar nessas coisas, nesse assunto. Outras talvez nem acreditam que isso vai acontecer de fato. A Ruach HaKodesh nos ministrou que é muito difícil, principalmente em nossos dias, entendermos do que e por que precisamos ser salvos. E esse é o motivo dessa mensagem, no tempo de Sukkot, um período que veio e tabernaculou entre nós, Yeshua, e poderá retornar, se você prestar atenção e estiver atento, nessa mesma época. A Sukkah é uma casa provisória, o nosso corpo é uma casa provisória nessa terra. Mas teremos uma outra habitação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que quando as tendas que nos servem de morada forem desfeitas, teremos uma edificação permanente da parte de Deus, uma construção feita por mãos não humanas para habitarmos no céu. Isso ocorrerá sobre a vida das pessoas que receberem salvação proveniente de Hashem através de Yeshua. E para isso é importante compreendermos bem do que, por que e quando se dará a nossa salvação. O livro de Oséias nos ensina do que nós somos salvos. Oséias capítulo 13, versículo 14a. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Hashem, através de Yeshua, liberta a nossa alma de pelo menos 2 grandes poderes. O Sheol, conhecido como inferno, e também do poder da morte, que está a serviço de alguém. É importante sabermos quem está no controle da morte. Judeus messiânicos, hebreus, versão OJB, capítulo 2, versículo 14. Portanto, pelo fato dos filhos compartilharem da carne e do sangue, ou seja, natureza física comum aos seres humanos, e o Rabi Melech HaMashiach também ter compartilhado das mesmas coisas, pela passagem de Yeshua pela morte, ele pôde vencer, destruir aquele que tem o poder sobre a morte, isto é, a Satã. A morte é um poder a serviço de Satã. E foi vencido pelo Mashiach Yeshua na sua ressurreição. Aleluia! As pessoas que se revestirem de Yeshua nessa terra, enquanto estiverem a caminho, estarão com as suas almas protegidas das pragas da morte e da destruição do Sheol. Estarão com as suas almas protegidas
de Hassatã. Vamos ver onde está localizado o Sheol? Mishlei, Provérbios, capítulo 15, versículo 24, versão JB. O caminho da vida conduz o sábio para cima, de forma que ele possa partir do Sheol que está em baixo. O Sheol está abaixo de nós, querendo literalmente nos engolir, nos agarrar, nos arrastar para o buraco. Tehillim, Salmos, capítulo 9, versículo 18, nas demais, 17. Os ímpios voltarão, preste atenção. Tehillim, Salmos, capítulo 9, abram suas escrituras. Tehillim, Salmos, capítulo 9, versículo 18, nas demais, 17. 9, versículo 18. Capítulo 9, versículo 18. Tehillim, Salmos, capítulo 9, versículo 18. Nas demais, versículo 17. Os ímpios voltarão para o Sheol. Os ímpios voltarão para o Sheol. Todas as nações que se esqueceram de Deus. Minha esposa pensa na possibilidade de já termos vivido nesse mundo, onde todos foram condenados à perdição, e Hashem, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, teria ali estabelecido um plano de salvação, congelou tudo, voltou o tempo, inserindo Yeshua nessas equações, concedendo à humanidade uma nova oportunidade de salvação. Salvação para as pessoas que desejarem receber isso na vida delas e não retornasse para um lugar tão terrível quanto o Sheol. Alguns outros estudiosos também acreditam nessa possibilidade. Não sei. Mas uma coisa é certa. Isso ainda é uma escolha pessoal. Hashem é soberano e pode fazer o que ele assim desejar. Pode ter sido isso, ter ocorrido isso dessa forma. Mas pode ter acontecido outra coisa, não sei. Pode ser que exista um mistério maior por trás desse texto que lemos em Tehillim, Salmos, capítulo 9, versículo 18, nas demais, versículo 17. Pode ser que tenha mais algum mistério por trás dele. Vamos ler de novo. Tehillim, Salmos 9, versículo 18 e 17. Os ímpios voltarão para o Sheol, todas as nações que se esqueceram de Deus. Por esse texto, eu particularmente acredito que nós só temos uma escolha. Ou escolhemos nos abraçar na oportunidade de salvação que Hashem nos concedeu através de Yeshua em obediência, ou seguiremos o curso normal da nossa vida para o Sheol. Sabemos que antes da criação do homem, a terra havia se tornado torro vavorro, um caos, sem forma e vazia, e que antes do grande dilúvio ocorreram pelo menos 2 grandes corrupções no DNA dos seres da raça humana. Isso é fato. As pessoas nasceram nessa terra em pecado. Meller Davi menciona isso. Nós nascemos nessa terra em pecado. E como o salário do pecado é a morte, isso me leva a concluir que as pessoas vieram da morte e o curso natural da vida é em direção à morte.
Nosso corpo físico que se degrada todos os dias. E no final, com a morte do corpo, a alma será lançada e aprisionada no Sheol. Eu estou falando sobre o curso natural de uma vida. Isso poderia explicar também porque, sem o revestimento de Yeshua, Hassatan acredita que ele tem propriedade sobre a vida destas pessoas. Ou seja, tudo já estava completamente perdido de fato, em uma condição natural. Saímos da morte e sem o revestimento de Yeshua estamos caminhando em direção à morte. Pessoas nascem e morrem todos os dias nessa terra desde os tempos antigos. E a vida segue o seu fluxo. Efésios capítulo 2, versículo 3. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, segundo as paixões da velha natureza e obedecendo os desejos da antiga natureza e dos pensamentos. Em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus, como todas as outras pessoas. Condição natural, destruição. Algumas traduções chamam o nosso estado anterior como filhos da ira. Assim como existe distinção entre velha e antiga natureza, alguns lugares mencionam os filhos da ira. O fato é que não sabemos de onde viemos e precisamos confiar muito em tudo que Hashem nos diz, porque Ele conhece o oculto. Somente Hashem tem um mapa com um caminho que leva para a vida e deseja nos livrar dos laços da morte. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não deseja que experimentemos sua ira, mas que obtenhamos a libertação por meio do nosso Senhor Yeshua, o Mashiach. O desejo de Daruá HaKodesh é de que nós compreendamos que Hashem nos concedeu uma segunda oportunidade para não irmos ou para não retornarmos para o Sheol. E por essa razão devemos ser muito gratos a Hashem por Yeshua. Além do mais, o Senhor nos concedeu como adicional, um plus, um extra, a oportunidade de vivermos aqui nessa terra em família bendita de Hashem, desfrutando de grandes alegrias. Eu sempre senti que havia algum motivo muito nobre para nós estarmos vivendo aqui nessa terra. Possamos parar de reclamar da vida. E aqui nós temos a oportunidade concedida pelo Senhor de mudarmos o nosso destino final. Destino certo, sem Yeshua. Infelizmente, existem pessoas que estão caminhando lado a lado com outras pessoas. Preste atenção nisso. Infelizmente, existem pessoas que estão caminhando lado a lado com outras pessoas, inclusive dentro do mesmo lar, dentro da mesma congregação, mas em trilhos diferentes. Em algum momento, essas pessoas poderão seguir para destinos diferentes. De qualquer forma, estamos aqui hoje, estamos a caminho. Estávamos todos mortos, com o destino da nossa alma selado no Sheol.
Mas Hashem, por misericórdia, através de Yeshua, abriu um caminho que não existia. E o Senhor está lutando por nós todos os dias. Então que possamos compreender o que o Senhor deseja nos ensinar e vamos nos agarrar com toda a nossa força na oportunidade que Hashem nos concedeu através de Yeshua. O Sheol e a morte trabalham juntos. O Sheol é o lugar e a morte é o agente de poder a serviço de Hassatã. Mas Yeshua venceu todos eles. E não precisamos mais ir ou voltar, como você preferir, para o Sheol. Um lugar de sofrimento, um lugar de dor, um lugar de destruição. Está ruim na terra? Coisa pior pode acontecer depois. Algumas pessoas perguntam onde estava a morte antes de entrar nesse mundo. Eu não sei onde ela estava. Eu sei que as pessoas, de forma geral, têm muito medo da morte. A maioria das pessoas que eu conheço não quer morrer. Mas muitas delas também não quer se converter. Uma outra questão. Em qual momento opera a nossa salvação? Em que momento que isso se dá? Em que momento passamos da morte para a vida e nos livramos do julgamento e da condenação eterna? A nossa salvação se desenvolve ao longo do tempo. Se comparássemos com uma gestação, poderíamos dizer que estamos em desenvolvimento para um novo nascimento do nosso espírito. Na tradução do David Stern, a salvação foi traduzida para libertação. O mesmo termo utilizado para o povo de Israel quando Hashem os tirou da servidão na terra do Egito com mão poderosa. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dessa forma, meus queridos amigos, como vocês sempre me obedeceram quando eu estava presente, é mais importante que obedeçam agora, enquanto estou distante. Continuem desenvolvendo sua libertação, sua salvação, com temor e tremor. É um processo. Ela se dá todo dia. O tempo desse desenvolvimento depende de cada um de nós. Quanto maior a nossa resistência em aceitar e obedecer as instruções de Hashem, tanto mais demorado esse desenvolvimento poderá se dar. Lembrando a todos vocês que nós somos uma sucá provisória e a qualquer momento nós podemos ser removidos dessa terra sem nenhum aviso prévio. Além do mais, eu acredito que o nosso resgate desse mundo está muito próximo. Romanos capítulo 13, versículo 1. Além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos. Por isso já é tempo de vocês serem despertados do sono, pois a libertação, a salvação está mais próxima do que quando começamos a confiar. Hashem libertou o povo de Israel dos seus opressores e também nos resgatará a nossa alma do poder da morte. Para nós fecharmos, Kefa nos ensina também sobre o desenvolvimento da nossa salvação. 1 Kefa, Pedro, capítulo 2, versículo 2. Sejam como recém-nascidos, sedentos do puro leite da palavra,
para que por meio dele cresçam para a libertação, para a salvação. Irmãos, assim como um bebê faz forças para nascer, nós também precisamos nos esforçarmos para nascer espiritualmente. E é esperado que depois disso possamos seguir em crescimento, até fazermos parte do campo maduro que foi mencionado por Yeshua. Yehudá, Judas, capítulo 1, versículo 3. Queridos amigos, estava ocupado escrevendo a vocês acerca da salvação que compartilhamos quando senti a necessidade de escrever, insistindo que continuasse contendendo com veemência pela confiança que foi de uma vez por todas confiada ao povo de Deus. Esta confiança é a força da nossa salvação. Sem essa confiança é impossível agradar a Hashem. Além do mais, desenvolver a nossa salvação é permitir que o Senhor cresça dentro do nosso coração. Isaías capítulo 12, versículo 2. Vejam, Deus é minha salvação, estou confiante e não tenho medo, pois Yah Adonai é minha força e minha canção, e tornou-se minha salvação. Hashem se desenvolvendo e crescendo em nós, se torna a nossa força, que produz em nós gratidão no nosso coração e louvor na nossa boca, e tudo isso nos conduz à maturação da nossa salvação, proveniente de Hashem através de Yeshua. A salvação envolve ainda muitos outros mistérios que pertencem a Hashem, mas seja cauteloso, porque é possível uma pessoa perder a sua salvação depois de conquistada, rejeitando Yeshua e perdendo a presença do Senhor. Que o Senhor nos livre disso. Mas esse mundo trabalha para trazer confusão na mente das pessoas. Quem confia no Senhor obedece, e quem não confia em Hashem, questiona. Avalie a sua vida. Você vai descobrir se você obedece, se você confia ou não. Quando Yeshua estiver aqui no milênio, quem estiver com ele terá uma compreensão melhor de muitas coisas que nós não entendemos hoje. Mas no momento presente, nós vamos entender tudo o que o Senhor desejar nos revelar. Hashem conhece todas as coisas, a Escritura Sagrada nos ensina muitas coisas, é verdade, porém nós não sabemos quase nada que ocorre no nosso mundo físico, com tantas fake news o tempo todo. Menos ainda no mundo espiritual. Que esse tempo de Sukkot, conhecida como a festa dos tabernáculos ou cabanas, seja um tempo de reflexão sobre esse projeto de Hashem de salvação através de Yeshua na sua vida. Que cada um de nós, cada um de vocês possam entender do que nós fomos salvos, quando e como podemos exercermos este benefício concedido por Hashem em sua plenitude sobre a nossa vida. Se confiarmos em Hashem por meio de Yeshua, muito em breve compreenderemos todas as coisas. Hoje celebramos uma sucá, uma casa provisória, mas em breve celebraremos em uma casa permanente. Em breve o rei virá e reinará, e estaremos com Hashem e com o Mashiach para sempre. Maranata, Hag Sameach,
No, pro... no próximo Shabat, dia 15/10, teremos uma única mensagem especial de Sukkot. Que o Senhor possa continuar falando conosco, com liberdade, nos corrigindo em tudo aquilo que nós precisamos ser corrigido, para que a gente não erre o alvo. Em nome de Yeshua. Senhor nosso Pai, te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelos teus ensinamentos. Obrigado por nos fazer entender, Pai, que amor é este, onde tudo estava perdido. E o Senhor, na tua infinita sabedoria, misericórdia, amor, grandeza, estabeleceu um plano que chega a ser loucura, Pai. Talvez até no mundo espiritual, onde o Senhor abriu um caminho onde não existia. Nos ajude a compreender e desviarmos a nossa rota natural nesse mundo, que é seguir em direção da morte. Saímos da morte, seguindo para a morte. Mas nos ajude, Pai, a desviarmos nosso caminho. Nos ajude a estarmos no trilho correto e seguir direto na tua direção através de Yeshua. É o que eu lhe peço, nos ajude. Nós dependemos, carecemos do Senhor. Obrigado pelas tuas revelações. Nos ajude, Pai, a encarar a vida de uma outra forma. Com alegria, porque o Senhor tem alegria para nós. Principalmente nesse tempo, nesse período, nessa celebração. Um dos teus mandamentos é que a gente se alegre na tua presença. E nós temos motivo para isso. A gente lê, Pai, na tua escritura, sobre a ressurreição de Lázaro. Mas a gente não consegue entender que o Senhor ressuscitou a nossa própria vida pessoal. Nos ajude a entender, Pai. Estarmos à tua disposição, na tua mão, para que muitas vidas possam ser alcançadas para a vida. Libertas e que não retornem para o nosso local natural. Em nome de Yeshua, nos ajude. Nós dependemos do Senhor. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Que assim seja.